Manda aí. Oi, um bom dia a todos. Aqui quem fala é Rafael Trena. Eu vou explicar rapidamente alguns problemas da eleição municipal em Ribeirão Preto. O primeiro deles é o seguinte, né? Essa eleição está sendo totalmente despolitizada. Isso não ocorre por acaso, né? A esquerda decidiu, em casa, seguir a política da direita. Então, é uma eleição que não está havendo mobilização efetiva nas ruas, talvez seja a eleição com menos movimentação política desde o fim da ditadura. Há um monte de restrições para cartaz, pintura de muro no que não pode, carro de som. Então, tudo isso, né, não ia fazer com que a campanha fosse mais politizada, né? Muito pelo contrário, ela é um reflexo, né, da adaptação que a esquerda decidiu fazer ao próprio regime. E isso coloca a questão num nível assim muito baixo. Felizmente, né, o Lula vem aparecendo aí em algumas campanhas, o que levanta bastante a politização da própria questão, né, da eleitoral. Assim, é muito pouco, né, e o Lula, ele é uma peça fundamental para toda a esquerda, né. Ele deveria estar nas ruas, convocando, havendo comícios, né, nas cidades com ele, tipo de movimentação e para polarizar a situação, e não é o que está acontecendo. Por não acontecer isso, né, a gente tem, assim, um tipo de eleição muito mais controlada, né, a direita adora esse tipo de... É um ambiente perfeito, né, para a direita, e a gente vê muita violência, né? Eu estava lendo aqui no jornal hoje cedo que mataram mais uma pessoa em Macaé, né? Um cabo eleitoral, mataram ontem. E, bom, não sei se foi ontem ou se foi anteontem, né? Porque eu estou vendo o jornal, mas enfim, nessa semana e nesses dias acabaram matando. Já são 12 pessoas, né? 12 candidatos a vereadores e um candidato a prefeito, né, que foi assassinado também. Algo, né, que já era meio que esperado, né? A gente está num processo de endurecimento de um golpe de Estado, mas o problema, eu acho que mais profundo mesmo, é a adaptação da esquerda com relação a isso. Em Ribeirão Preto, né, a gente percebe, né, a violência sendo de outra forma, né, na forma da imposição e ingerência judicial dentro do processo. E 2 candidatos, né, tiveram a candidatura praticamente indeferida, ainda cabe recurso, né, um deles acabou desistindo. Existe mais um candidato que eu não faço ideia, né, porque a esquerda não, a direita, ela acredita, né, na solução, ela não acredita no povo também, apesar dela ser muito demagógica, né, ela acredita na solução mágica que vai vir um advogado mostrando mostrando aos juízes e a todo mundo assim, não, olha, o que vocês estão pensando está errado por causa disso. Aí vai ter aquela luz assim, oh! E a decisão vai ser mudada, né? Como se o poder argumentativo de uma só pessoa influísse dentro do próprio processo eleitoral. E, tipo, à medida que isso é colocado pela direita, eles não denunciam, né? E esse é o papel nosso, né? E não está sendo nosso papel. Quer ele não vai sair para o povo e vai falar que ele está sendo roubado, ele nunca fez isso. Ele vai... Quando ele foi preso, ele ficou calado com a Bíblia embaixo do braço. Então, ele não vai fazer isso agora. A esquerda não pode ter esse tipo de postura, né?
de ficar quieto e tal, a esquerda, porque a esquerda precisa do povo, né? E quanto mais ignorante é o povo, quanto mais desmobilizado e mais esperando uma solução mágica vinda de um advogado iluminado, menos essa solução não existe, mas menos a situação vai se resolver, né? Então, é bem problemático tudo isso aí que está acontecendo na eleição. E em Ribeirão Preto, apesar de ninguém ter matado ninguém ainda, né, a situação de violência, assim, censura, multa, já mostra que aqui também não é mil maravilhas, e quem entra para com os poderes constituídos é esmagado, não tem chance alguma, é esmagado. E a justiça está aí pressionando e está fazendo um inferno, né, na vida dessas pessoas. A gente não é otário que isso faça da nossa vida um inferno, como está fazendo dessas pessoas. E veja, não é nem necessário, eu não sei, né? O povo acha assim que é necessário. O povo não, a parte da esquerda que quer nos atacar acha que é necessário a gente gostar de alguém para que a gente se posicione, né? Como se tipo, a gente fosse sádico. O papel da violência, para nós que somos revolucionários, é um papel histórico que se dá para superar um tipo de problema. A gente não cultua a violência, a gente não acha bonito isso aí. E é estranho que uma esquerda ache bonito ver as pessoas sendo esmagadas assim. Não é um negócio de esquerda, isso é coisa de bolsonarista. Bolsonarista que é assim, quer ver todo mundo se fuder, quer que a polícia arranque o couro de todo mundo. A gente não é desse tipo, não. Aliás, não deveria ser, né? Bom, esse foi o meu comentário. Um comentário mais de provocação. E pensa bem, né? O judiciário, né? Tem um caso do estupro da menina aí, né? E aí a gente vê que o judiciário é conservador, tanto o Ministério Público, né, quanto o juiz, né? O advogado é o advogado do diabo mesmo. Então, não tem como querer, né, que reforce esse sistema de justiça que é totalmente injusto, né? Uma vítima, por exemplo, né, nesse caso, né, que é a moça lá, né, que foi estuprada, os caras começaram a inventar que existia um tipo de estupro culposo e o pessoal, né, defende o judiciário, né? Não tem que defender, né? Acabar com o judiciário, acabar com a polícia, né? É uma política democrática, né? Porque você vê que essas instituições se colocam contra o povo, né? Quando é um caso mais sério. Nesse caso aí é um caso lamentável, né? Só para, né, provocar e mostrar que isso tem que ser colocado. Bom, nosso formato está sendo de 30 minutos agora, então a gente já vai avançar para a matéria que vai fazer o link entre as eleições dos Estados Unidos da América, que é a censura do Glenn Greenwald no jornal The Intercept. O The Intercept é o jornal que, aliás, foi criado por ele, né, pelo Glenn Greenwald, e o que acontece é que ele foi criticar o Biden, né, denunciar que ele é da ala mais imperialista, mais belicista, né, que é a pior das alas do imperialismo norte-americano. E o jornal não quis, né? O jornal, né, obviamente, né, com elementos, né, pró-imperialistas, censurou ele, e é o que está acontecendo aí. Porque o jornal, pelo menos na justificação, porque a justificação sempre parece bonita, né? Hoje a gente vê que agora, né, o Biden está saindo na frente no número de votos, né, por estado. Mas eles acham que o The Intercept ele censurou porque se o Biden ganhar, retiraria o apoio aqui do Bolsonaro. E aí, por conta disso, o Bolsonaro se enfraqueceria. E aí, esse seria o objetivo político, né? Defender o Biden. Então, tem que esconder, né, o que é perverso do Biden, né? Para
para o pessoal não saber né, ficar todo mundo feliz e porque isso vai ser contra o Bolsonaro em última instância. Não, análise totalmente equivocada. É preciso colocar isso e o que está acontecendo aí é censura. E o Biden, né, com relação ao Trump, é um elemento de pior espécie, né, dos dois presidenciáveis aí. O Biden é a ala que vai provocar guerras, que é a ala do Obama, a ala dos democratas, da Hillary Clinton. Então, sobre esse assunto do Glenn e se tem alguma coisa? Isso mostra também, né, por que a gente tem que lutar contra a censura, né? Porque você veja só, na medida em que nós somos desguarnecidos, né, porque a gente representa os explorados, né, então não tem nada que vá nos defender. A gente, dependendo de como for, nem mesmo dentro do nosso próprio jornal a gente pode ser isento desse tipo de censura, né? Então, assim, a esquerda acha que vai haver, né, parte da esquerda, né, a esquerda pequeno burguesa, que vai haver uma fórmula dela conseguir dar a volta por cima de todos os problemas e escapar desse tipo de coisa. E a gente vê, o cara criou o jornal, e no jornal que ele criou, ele não tem poder, né? Por que isso aí acontece? Porque acham normal a censura, né? Então, a gente não tem controle sobre esse tipo de coisa e tem que realmente, como não tem controle, né? Então tem que falar, ó, a situação é a seguinte, todo mundo tem que ter o direito de falar. Quem tem que julgar ou não as coisas é a pessoa que vai estar estudando, né? Porque senão vai acontecer isso, né? Dentro do seu próprio jornal você vai ser censurado. Queria mandar um abraço aqui para o nosso pessoa que está nos escutando, assistindo agora, o Reni de Salvador. Grande abraço, companheira. Bom dia também. O pessoal da Bahia está nos curtindo aí. Jaziel Santana, mandar um abraço também. Olha só, Ilhéus, hein? Muito bom. Adoramos a Bahia, viu, camaradas? Quando a Revolução acontecer no Brasil, ó, Pernambuco, São Paulo e a Bahia provavelmente serão os estados onde o negócio vai mais pegar fogo, eu acho. Muito bom. Não, mas é isso. Agora sobre as eleições nos Estados Unidos da América, né? Que é a grande questão, né? A gente sempre coloca, mas a gente precisa sempre retomar. É realmente o que está aí, né? Qual que é o jogo de interesses aí, né? Os dois, né, candidatos, né, representam uma ameaça, né, para a classe trabalhadora dos Estados Unidos da América e mundial, né? Só que os dois têm programas mais ou menos diferentes, né? Distintos, né, que demonstra, né, a contradição entre os dois, né, a contradição no interior do imperialismo, né? O candidato Biden, né, ele, na verdade, se ele vencer, né, quem vai governar vai ser a Kamala Harris. Kamala Harris é aquele elemento que quer fazer guerra, né, não votou contra, né, a invasão, né, da Coreia do Norte, da Venezuela, né, e então da ala dos democratas essa ala que está ligada com a CIA, com as listas de morte, com as intervenções militares nos estados, né, enfim, no Oriente Médio, no Iraque, agora a gente vai ter na Síria, então quer dizer, e na Venezuela inclusive, né? Então a gente, com o Biden, né, o problema ele se torna mais intenso, mais agudo, né? E a ideia é que, por exemplo, como a China ela está cada vez mais, né, entrando na economia global, né, de maneira bem evidente por conta de suas indústrias, né, a sua industrialização para o oeste, né, essa tensão aí vai ser muito complicada, problemática, porque o meio de ser tensionado isso, né, é um meio agressivo, né, diferente do Trump, que apesar das bravatas que o Trump soltava contra a China, né, o Trump ele era o queridinho do chinês, né?
porque em termos econômicos, né, o Trump é um grande acordista, né? Então, não fazia, na verdade, a política dele não é fazer guerras, a política dele é industrialista doméstico, né, como um crescimento interno, né? Fazer a América grande, que é o slogan dele. E é isso que é colocado, né? O Trump é essa ala mesmo industrialista, né? Que faz vários acordos, obviamente apoia os governos da extrema-direita, né, mundial, porque são governos finalmente, né, colônias, dos Estados da América, como o caso do Brasil, mas só que também é a ala do imperialismo, né? Mesmo que seja menos agressiva, né, menos ligado aos elementos de, enfim, elementos mais genocidas, né? Está ligado aí ao Estado profundo, está ligado aí às agências de inteligência, aos golpes de Estado, né? Obviamente, né, com menos intensidade, mas expressa isso. O que é colocado é o seguinte, né? Apesar do Trump, né, ser mais dessa ala mais moderada da direita, né? Tudo bem que ele é da extrema direita no sentido ideológico, mas moderado no sentido da geopolítica externa, o Trump finalmente a agenda que ele cumpre, né, é dupla, né? Tem essa agenda industrialista nacional, mas tem o interesse do capital financeiro, do grande imperialismo, que ele também cumpre muito bem, né? Os dois são marionetes, né? Mas o que se evidencia mais é que a ala democrata é a ala, né, que vai tensionar, né, para os conflitos armados, para as guerras quentes mesmo, para que, né, o capital financeiro consiga mesmo, né, ter seu valor sempre renovado e que não caia o sistema, né, que a economia americana não perca, né, para essas que estão crescentes aí, que não se perca mercado. E por meio da força, né, o imperialismo, né, na parte dos democratas, faz com tudo, né, utiliza todos os elementos nas agências dos Estados da América, de inteligência, de guerra, para conseguir, né, manejar os estados e conseguir seus mercados, suas fontes de matéria-prima, né? Então, companheiro treino tem. Então, eu estava observando aqui o mapa, né? Estou observando aqui agora. E eu acho muito estranho, né? Esquisita a votação dos Estados Unidos, ela é muito confusa, né? E eu estou vendo aqui que, tipo, por exemplo, tem alguns estados, né? Vamos pegar aqui, ó, por exemplo, Montana. Montana, 92%, pelo que está falando aqui o Google, né? 92% dos votos foram já apurados, né? Só que teve 500 mil de votos só, que coisa estranha. E aí, por exemplo, Wyoming, que é um estado abaixo que é um quadradinho, né? Abaixo de Montana, teve 300 mil votos. E assim, tá aqui 97%. Vermont, vamos ver aqui. O Maine teve 700 mil votos. Muito estranho. E os estados grandes, tipo a Califórnia, por exemplo, teve 10 milhões de votos, mas a Califórnia talvez seja o estado mais populoso, se não me engano. Acho que talvez perca só para Nova York. Nova York teve 7 milhões de votos, praticamente. É esquisito, né? Não dá para saber bem o que está acontecendo, porque também não é uma votação direta, né? E aqui em cima tá os votos eleitorais, né? Que, como lá é um colégio eleitoral que decide. A situação, acho que isso que é duro, né? Quanto mais complicado é um negócio para o povo entender, mais fácil fica, né? De manipulação e tudo mais. E por mais que exista uma onda muito grande falando que o Trump vai manipular, vai fraudar a eleição, a gente tem que lembrar bem que quem foi a favor da eleição ser feita majoritariamente pelo correio foi o Joe Biden, né? E o que é um negócio assim super esquisito, né? No mínimo, para a gente falar, né? E
parece que, tipo, tá uma guerra já. O Trump se autodeclarou vencedor já, né? Ele venceu em estados chaves, né? Na Pensilvânia ele tá vencendo e na Flórida. Ah, agora dá para entender, ó. Tem um número em cima que são a quantidade de votos porque tem nos colégios, né? A Flórida vale 29 votos, Nova York 29, a Pensilvânia 20. Se não me engano, eu acho que nesses estados você ganha tudo. Tem estado que eu acho que você ganha todos os votos, se você ganhar, tem estado que eu acho que você não ganha todos os votos. Então, tá bem estranho ainda. E não sei se dá para definir alguma coisa. Mas a tendência é que isso gere uma crise, né? Porque a situação está bem apertada, né? Parece que está aqui, ó, tá uma diferença de menos de 2%. Né? O Joe Biden está com metade dos votos, que é 68 milhões de votos, e o Donald Trump está com 66 milhões, né? Vamos ver quais são os seus conflitos que vão acontecer. A tendência é que tenha, assim, muitos conflitos. Até por isso, eu acho que o Donald Trump não quis falar mal dos grupos extremistas, né? Porque provavelmente eu acho que o pau vai comer aqui, hein? Ah, e ó, tem uma... Olha que interessante, eu acabei de clicar aqui no botão. Tem ainda mais 2 candidatos. Joe Jorgensen, que é do Partido Libertário, e do Partido Verde, Howie Hawkins, aliás. Essa do Partido Libertário tem 1,5 milhão de votos. Olha só que coisa interessante. Eu acho que essa mulher tira voto do Trump, hein? Ela tem 1% e 1,1%. Provavelmente ela deva ter sido uma peça de manobra e a campanha dela deva ter sido insuflada para criar um certo racha dentro da campanha do Trump, né? Bom, mas a gente espera, né, que consiga se desenvolver uma esquerda lá que não esteja ligada, né, ao Joe Biden, porque isso aí é um negócio lamentável. A esquerda, ela não pode entrar nesse tipo de disputa de maneira louca, né? Sem um programa, achando que apoiar qualquer tipo de pessoa por falar A ou B vai funcionar. Isso aí só confunde mais as pessoas, não melhora a situação, né? E vamos ver, né, o que vai gerar, mas a tendência acho que é de conflito, sim, na rua. Provavelmente a situação não vai haver uma vitória, né, certo? As duas alas falaram de judicializar, né, a questão, então. É engraçado porque é no meio da pandemia, né? Você tem esse tipo de votação, tudo bem que o Brasil também tá, e cria um climão de esquecer a pandemia. Obviamente criaram-se porque as agências ligadas aos democratas, que é a maioria, né? Fox News, né? Acho que CNN, se não me engano, entre essas outras, criou esse clima aí para, né, apaziguar mais ou menos que os ânimos, né, com relação aos quase 40 milhões de desempregados e para levar essa eleição adiante. E uma coisa estranha também, né, nos comícios do Biden não tinha ninguém, né, em alguns estados, eu preciso ver os estados, mas o Trump tem essa base aí, os comícios eram sempre cheios, né? E é interessante que nas eleições, né, a depender do estado mesmo, que são aqueles estados-chave, né? De mudança de voto, né? Os delegados vão tudo pro Biden, né? A vitória vai tá votando pro Biden, né? Então é muito estranho essas eleições mesmo, né? Acho que é uma sui generis, né? Porque está sendo na pandemia, né? E se o Trump está anunciando um conflito, né? É porque ele tem essa base aí, ele tem essa força que pode levar esse conflito adiante, né? Se ele perder, né? Então é importante verificar. Importante, como o Pedro comentou mesmo, né? A esquerda norte-americana
foi pro lado do Biden, né? Porque o discurso do Trump, né, eram discursos que eram contra a moralidade pura da esquerda, né? E aí o Biden levou pelo discurso, né, essa esquerda que é mal orientada, né? Ela não é uma esquerda que né, vislumbra a economia, vislumbra uma análise menos moral da situação política, né? Então é importante ver isso. E que o Black Lives Matter, né, o carro-chefe aí, mais ou menos, que expressa, né, esse movimento da esquerda contra o Trump, né? Mas enfim, vamos ver o que vai acontecer. A situação está bem tormentosa no sentido das bases, né? Porque tem um grupo de extrema-direita e de esquerda. Então a gente tem que acompanhar bem. Vamos lá, então. Bom, é isso. Essa daqui é a nossa versão de 30 minutos. E hoje é dia o quê? 4, né? É quarta-feira, 4 de novembro. E a gente volta aí na quarta-feira que vem, já comentando a vitória das eleições dos Estados Unidos e as eleições municipais também. Então é isso. Forte abraço, muito obrigado. Aí Desculpa te cortar. Manda aí, terminei. Sempre que a gente está aqui, né, a gente está compartilhando junto e tudo mais, vendo algumas coisas. Quem puder nos ajudar sempre a compartilhar e mandar nos grupos de amigos e tudo mais, que é muito bom. A gente ainda não conseguiu ter o hábito de conseguir ler também, né, e de ter uma certa interação com o público, né, porque somos poucos ainda, mas se você puder nos ajudar compartilhando, talvez a gente consiga ter mais agilidade. É isso aí, galera. Um abraço a todos. Obrigado. Uma análise mais apurada a gente tem no nosso blog. Acesse nosso blog. Valeu, obrigado, bom dia a todos.